Meus amigos militares, vamos voltar ao tema da nossa Previdência? Talvez o assunto mais relevante dos últimos anos para nós, que afeta tanto os mais antigos quanto os recém-chegados. Esse vídeo pode ser assistido individualmente, mas eu recomendo que você assista os outros 3 vídeos antes desse, uma vez que os assuntos possuem relação e são complementares. Então, nesse quarto vídeo, vamos iniciar o tema dos 30 anos de contribuição para a inatividade. Vamos discutir como nós estamos aquém da sociedade civil que trabalha em mesmas condições de risco à saúde e risco à integridade física no geral. Há categorias que se expõem a riscos às vezes menores e menos constantes que os militares e que atualmente se aposentam com um tempo de contribuição que varia entre 15 e 25 anos. Hoje nós vamos falar um pouco do porquê necessariamente nossa aposentadoria deve se manter integral, pelo menos na conjuntura atual, segundo os padrões da sociedade, do que seja o mínimo ético das condições de trabalho que ainda possam preservar a dignidade dos militares. Se você não me conhece, o meu nome é Renato Ramos, sou um dos professores dos 30 anos sem novidades, juntamente com o Thiago Martinez, que é oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, primeiro colocado na turma de aspirantes de 2009 e atualmente delegado de polícia do Ceará. Por não ter muitos estudos e detalhamento das especificidades dos direitos dos militares, nós vamos mergulhar no tema a fim de extrair tudo quanto possível para entendermos o assunto e mais, ter a exata convicção dos direitos e deveres que possuímos e por que é medida de equidade, aí eu falo equidade aristotélica, a manutenção de nossos 30 anos de aposentadoria com proventos integrais. E quais seriam essas especificidades? Você já parou para pensar? Se não, hoje nós veremos apenas algumas, mas são dezenas de diferenças de direitos, quase sempre em menor número do que os civis possuem. A primeira e primordial, mas relacionada ao seu tempo de serviço, foi o tema do último vídeo, que é a autoexposição a risco à saúde, à integridade física, inclusive com um perigo iminente de morte. Agora, por que a integralidade dos nossos vencimentos? Porque você, meu amigo militar, não é tutelado pela CLT e pela legislação previdenciária correspondente e ainda por alguns direitos constitucionais reconhecidos aos civis. Se não há igualdade de direitos na realização de suas atividades durante os anos, por qual motivo os militares deveriam ser alocados na mesma previdência de categorias como a dos trabalhadores que são tutelados pela CLT? Vamos a algum desses direitos que o civil possui, mas os militares não possuem. O primeiro é o direito de sindicalizar-se, previsto no artigo 8º caput da Constituição Federal, cuja proibição aos militares está inscrita no artigo 142, inciso 4 do parágrafo 3º. Quanto ao artigo 142, inciso 4 do parágrafo 3º, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Direito à greve positivado no artigo 9º caput da Constituição Federal, que também tem a sua proibição no inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição Federal. Vamos ler o artigo 9º. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre o interesse que devam, por meio dele, defender. Nós não possuímos também adicional hora noturna, já os civis possuem esse direito conforme a previsão do artigo 73 da CLT. Então o artigo 73 da CLT irá dizer: salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Nós, militares, também não temos limite de trabalho em 44 horas semanais. No Corpo de Bombeiros, por exemplo, o militar que exerça sua atividade na prontidão e, portanto, operacional, trabalha em média 60 horas por semana, em completa dissonância com o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Acompanhe comigo o artigo 7º, começando pelo caput. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que se visem à melhoria de sua condição social. E o inciso 13, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horário e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Os militares também não recebem auxílio periculosidade para ambientes de alto risco, como por exemplo os explosivos, enfrentados também pelo Corpo de Bombeiros ou a iminência de ser alvejado, como no caso dos policiais militares. A periculosidade está inscrita no artigo 193 da CLT. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem riscos acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a, inciso 1, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, e 2, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Depois de seus anos de trabalho, o CLTista recebe o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Mas e o militar? O FGTS é o depósito de 8% mensal do salário bruto em nome do empregado, criado pela Lei 5.010 de 66. O militar ainda não possui autorização por regra para exercer outro trabalho remunerado em sua hora de folga. Os militares estaduais, por exemplo, aqui em São Paulo, têm o exercício de atividade extra vedado por regra. Como vimos no vídeo anterior, o altíssimo grau de risco de morte e decréscimo de nossa saúde justificam a inatividade com 30 anos de serviço. E agora vimos que não possuímos muito dos direitos que os civis possuem, o que necessariamente, se pagos, elevaremos sobremaneira o salário dos militares. Assim, os militares, por não possuírem esses acréscimos salariais que incidiriam mês a mês, assim como outros direitos, exigem a manutenção do salário integral após a inatividade. Lembrando que isso não é uma reivindicação salarial, é apenas uma observação dos direitos dos militares. Isso sem contar do regulamento disciplinar, que incide inclusive sobre os inativos. Até o próximo vídeo.